Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial e também do caráter capitalista e econômico da mesma. Então, nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi muito causada pelos nacionalismos e acirramentos entre os países da época na Europa. Iniciada em 1914, ela termina em 1919, com milhares de mortos e feridos e as economias, principalmente da Europa, arrasadas por causa desse conflito. Esse conflito gerou, então, além da destruição de cidades, de locais, também uma destruição econômica dos países que até esse momento eram considerados de primeiro mundo e também tinham uma economia que sobressaía as outras economias mundiais. A partir disso, desponta os Estados Unidos, que entraram no final da Primeira Guerra Mundial e nesse momento passaram a ser provedores de financiamentos e empréstimos para os países europeus que estavam tentando recuperar suas economias. A partir disso, nós temos a percepção de que as populações que sobreviveram aos conflitos da Primeira Guerra Mundial sofreram após esse conflito com as crises econômicas e também de produção. Isso porque, por causa das perdas de civis, havia menos mão de obra para a produção dos produtos de primeira necessidade naqueles países e, além disso, a economia desses países estava arrasada pela compra de armas e reconstrução de seus territórios. A partir disso, então, essa população ela é marcada pela sobrevivência em crise econômica. E mesmo os Estados Unidos, que após a Primeira Guerra Mundial despontou como potência, nós temos a crise de 1929. Essa crise que fez com que a maior parte da população norte-americana, que viveu uma efervescência econômica e uma possibilidade de obter mais posses e maiores possibilidades econômicas, a partir da crise de 1929 vê isso tudo jogado abaixo. Empresas falem, pessoas ficam desempregadas, sem moradia muitas vezes por causa das suas hipotecas não pagas e perdem também muito dinheiro no mercado de ações. A Primeira Guerra Mundial, ela demonstra que o capitalismo naquela época deixou de ser competitivo para ser monopolista. Isso porque, a partir da segunda fase da Revolução Industrial, nós vemos os alinhamentos econômicos das empresas em cartéis, trusts e holdings. A partir disso, nós percebemos que essas empresas buscavam mais o capital financeiro e, a partir desses alinhamentos, dessas junções, há então a possibilidade dessas empresas se desenvolverem mais mesmo junto a outras empresas. A partir disso, nós também podemos perceber que a Primeira Guerra Mundial, ela instaura uma mudança no mundo inteiro que persiste até os dias de hoje. É, por exemplo, a questão da supremacia norte-americana sobre os outros países. Até hoje, há uma certa supremacia econômica dos Estados Unidos sobre o restante do mundo. Apesar disso, está tendo uma modificação, mas até hoje há que se perceber que os Estados Unidos são uma grande potência mundial. E espero que vocês tenham compreendido um pouco dos resultados da Primeira Guerra Mundial. Se quiserem saber mais sobre esse conflito, sobre o seu início, os seus motivadores, eu vou deixar o link de um outro vídeo que eu fiz aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Até mais!